Pensando em mercados emergentes, incluindo o Brasil, a Sony desenvolveu o Xperia E Dual, um smartphone com preço bem acessível e que tem como principais diferenciais os seus recursos sonoros e o suporte para 2 chips. Nós experimentamos o aparelho e agora contamos todas as nossas impressões para vocês. Assim que retiramos o Xperia E Dual da caixa, tivemos a nossa primeira boa impressão. As linhas do seu design seguem os padrões de sua família, tendendo para detalhes mais quadrados. O modelo que analisamos possui toda a sua estrutura na cor preta, tendo a parte frontal no estilo Black Piano e pequenos detalhes em prata, o que dá a ele um visual elegante e sofisticado. Além disso, seu revestimento traseiro é opaco e possui uma textura que aparenta ter a função antiderrapante, passando uma sensação de robustez e segurança ao segurá-lo. Um de seus principais diferenciais é o suporte para 2 cartões SIM, permitindo que você usufrua de 2 linhas móveis ao mesmo tempo. O recurso não deixou a desejar, se mostrando funcional e extremamente prático. O Xperia E Dual permite que você escolha com muita facilidade o chip que deseja usar, bastando arrastar a barra de notificação e pressionar o botão que exibe o ícone de 2 cartões SIM. O próprio eletrônico oferece ainda um mecanismo que gerencia o uso dos chips automaticamente. Os alto-falantes empregados nesse modelo possuem ótima qualidade, reproduzindo sons claros e límpidos, mesmo quando o volume está no máximo. Além disso, a funcionalidade Smart Connect nos agradou bastante, a qual consiste em um sistema que responde a determinadas situações. Por exemplo, quando você conecta ao fone de ouvido, o sistema operacional abre automaticamente o player de áudio e pode até executar uma playlist específica com um determinado volume pré-definido. Sem dúvida, esse modelo deve agradar a quem gosta de ouvir música. O desempenho do Xperia E Dual superou as nossas expectativas. De forma geral, o hardware do aparelho deu conta do recado ao longo de uma rotina de uso bem puxada. Em nenhum momento ele titubeou para realizar as tarefas passadas ou travou. Nós também efetuamos alguns benchmarks e os resultados desse smartphone foram parecidos com o do Motorola Razr D1. Por fim, instalamos e jogamos títulos de diferentes gêneros e níveis de exigência do hardware. Mais uma vez, ele mostrou sua capacidade rodando games que vão desde Angry Birds a Contract Killer 2. Esse modelo da Sony sai de fábrica com o Android 4.0. Essa não é a versão mais nova do sistema operacional da Google, mas algumas modificações realizadas na interface do sistema operacional pela empresa japonesa fazem a diferença, com especial destaque para um atalho fixo na barra de recursos da área de trabalho, que reúne as principais funções multimídia, incluindo o player de áudio, o álbum de imagens, rádio e câmera. Outra característica muito importante para os eletrônicos atuais e que se mostrou satisfatória no Xperia E Dual foi a bateria. Passamos um dia inteiro de expediente expondo o gadget da Sony a diversas atividades de alta exigência, com o brilho da tela ajustado no máximo e o tempo todo conectado a redes Wi-Fi ou 3G. Ao final desse período, o aparelho ainda indicava cerca de 30% de carga. O Xperia E Dual deixou a desejar quando o assunto é sua câmera. O dispositivo de captura de imagens e vídeo possui 3 megapixels, uma resolução que já está ultrapassada até mesmo para os modelos equivalentes, como o Razr D1, que possui uma câmera de 5 megapixels. As fotografias tiradas com esse celular da Sony se mostram um tanto quanto escuras. Além disso, em ambientes com baixa iluminação, as fotos ficam granuladas, bastando um leve zoom para que os pixels sejam expostos. Infelizmente, não podemos dizer que o Xperia E Dual é um aparelho com o qual é possível aproveitar os conteúdos em alta definição que invadem a internet, pois ele possui uma tela com resolução HVGA 320 por 480 pixels. Não estamos dizendo que o aparelho deveria ter um display como os do iPhone 5 ou Galaxy S4, até porque o preço de um componente desse nível inviabilizaria a fabricação do smartphone na categoria middle-end. Todavia, nós esperávamos algo um pouco melhor e que permitisse uma experiência mais adequada para assistir vídeos em HD ou reproduzir jogos com maior fidelidade aos seus gráficos originais. O preço sugerido do Xperia E Dual é de R$ 549, porém é possível encontrar o aparelho a partir de R$ 465 na web. Assim, a concorrência para ele é bem grande, tendo que disputar espaço com bons modelos da LG, Samsung, Nokia e mais diretamente com a Motorola.
Se levarmos em conta sua faixa de preço e as qualidades apresentadas durante a nossa análise, é válido ao menos estudar a aquisição desse smartphone. Ele deve satisfazer muito bem as necessidades de quem procura um dispositivo para, além de ligar e enviar torpedos, escutar músicas, explorar as redes sociais e navegar na web. Mais do que isso, ele pode até mesmo rodar games bem recentes e agradar aos jogadores menos exigentes. Por outro lado, se você quer algo mais avançado no quesito qualidade de imagem, tanto para a captura de fotos como a reprodução de conteúdos em alta definição, é bom pensar duas vezes e avaliar bem o custo-benefício do Xperia Dual nesse sentido. Confira a análise completa no Tecmundo e até a próxima! Ei, não se esqueça de clicar no botão para se inscrever em nosso canal.